A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na lição de hoje nós comentaremos a lição de número 12, que tem como título: As epístolas instruem e formam os cristãos. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual nós estamos estudando a supremacia das Escrituras. E na aula de hoje, a penúltima deste trimestre, estamos encerrando aquele panorama que nós estamos fazendo de cada livro da Bíblia. Começando falando desde o Gênesis, e hoje estamos encerrando nas epístolas, ou seja, comentamos sempre um pouquinho de cada livro e mais a fundo, se os irmãos perceberam, a última lição que nós tratamos de Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Comentamos sobre Lucas e Atos, dois livros apenas que foram escritos por Lucas, porém, em quantidade de volume, foi o maior escritor do Novo Testamento é Lucas, não é Paulo. Algumas pessoas dizem que é Paulo, porque Paulo escreveu o maior número de livros, mas em quantidade escriturística, quantidade de volume, se eu pegar o livro de Lucas e o de Atos e juntar e pegar as cartas escritas por Paulo, Lucas escreveu mais que Paulo. Só uma curiosidade bíblica que muitas pessoas não sabem. Então, na lição de hoje, nós vamos estudar as epístolas instrui e formam os cristãos. O textuário encontra-se no livro na carta, na verdade, né? Porque aqui nós estamos falando de carta. Então, o textuário encontra-se na segunda carta de João, capítulo 1, versículo 3. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Verdade prática. As epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, e na segunda carta de João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3. Amém? Então vamos dar início ao nosso subsídio da lição de número 12. As epístolas instruem e formam os cristãos. Amém? Então, na primeira parte, que nós até quase que confundíamos no textuário, é o que nós vamos falar sobre isso. Sempre que nós nos referimos às cartas do Novo Testamento, que são as cartas que foram escritas tanto por Paulo, tanto por Pedro, João, Tiago e dentre outros, e até o desconhecido, que foi a carta aos Hebreus, que é um autor desconhecido, não se sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Então, sempre como nós nos referimos às cartas do Novo Testamento, essas epístolas, é sempre no feminino. Meu irmão, não tem como errar. Todo o livro do Antigo Testamento é masculino. A pronúncia de você fala no livro de Esté, no livro de Primeiro Crônicas, porque é primeiro livro das crônicas, não é primeira crônicas, porque senão ficaria o livro de primeira livro, não, é primeiro livro das crônicas. Então é primeiro crônica, primeiro reis, primeiro Samuel, é sempre no masculino, meu irmão. A gente não fala no feminino os livros do Antigo Testamento, porque no livro do Antigo Testamento são livros. Então, livros são masculinos. As epístolas e a carta são no feminino. Então, nós falamos sempre 1 Coríntios, 2 Coríntios, ou seja, no feminino, porque primeira... A gente fala 1 Coríntios, porque a gente tira a palavra carta ou epístola, porque senão ficaria primeira carta aos Coríntios. Então, para a gente não correr o risco de errar, é bom sempre colocar a palavra livro ou a palavra carta. Ou seja, primeiro livro dos reis, segundo livro das crônicas, no Novo Testamento, primeira carta aos Coríntios, primeira carta de João, segunda carta de Pedro. Então fica bem simples para a gente
compreender. Isso é só para os irmãos entender e compreender que vai acabar o seu erro. No Antigo Testamento, sempre no masculino. No Novo Testamento, sempre no feminino, as cartas. Vamos lá falar sobre as epístolas, instrui e formam os cristãos. A primeira coisa que nós vamos também falar, a segunda, na verdade, nós falamos já de uma, né, sobre o Antigo e o Novo Testamento, como se fala os livros da Bíblia. E agora nós vamos falar sobre a palavra epístola, ou seja, o que era epístola. Porque o título está dizendo, as epístolas instruem e informam os cristãos. Então preste atenção, meu irmão, nesse subsídio que nós vamos informar para os irmãos. Vamos falar da origem da palavra etimologicamente e semanticamente. Então vamos lá. Etimologicamente, nós vamos falar como surgiu essa palavra epístola. De onde vem essa palavra epístola? De que idioma vem? Então, a palavra epístola, meu irmão, vem do prefixo grego epi, que significa por cima, mais o substantivo estola, ou seja, é um prefixo epi, mais um substantivo estola. Aí fica epístola. Então, o epi significa por cima. Já o estola significa manta, é uma estola, é uma manta. Então, conta-se que na época da igreja primitiva, meu irmão, as cartas propriamente ditas, elas eram colocadas nas bolsas que ficavam nas duas pontas de uma manta. Agora observe, essa manta era colocada sobre o lombo do jumento ou do cavalo que levava o destino às cartas, ou seja, colocava a manta por cima do animal. Então, nesse caso, o que era uma epístola, etimologicamente, de onde surgiu essa palavra? Era o recipiente que levava as cartas. Por isso se chama epístola, que ela estava por cima da manta. Etimologicamente, o sentido é esse de epístola. Agora, já semanticamente, o sentido da palavra convencionou-se chamar epístola, do grego epístole, de carta. Há pessoas que dizem que carta é uma coisa e epístola hoje outra não é. São a mesma palavra, são o mesmo significado, palavras diferentes para falar do mesmo significado. Não existe diferença, irmão, entre o que é carta e o que é epístola. Não existe, semanticamente não existe. Se eu vou falar etimologicamente, eu posso até dizer que há uma diferença etimologicamente, porque a gente viu que epístola era o recipiente. Recipiente de quê? De levar as cartas. Aí por isso chamava epístola. Isso etimologicamente, mas semanticamente não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Então lembremos que o Novo Testamento foi escrito em grego e Paulo usava a palavra carta. Ele usava a palavra carta. Isso está muito claro em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Ele usava a palavra carta. Então, epístola e carta, semanticamente, é a mesma coisa, são a mesma coisa. Palavras diferentes para falar da mesma coisa, são palavras sinônimas. Então, portanto, meu irmão, é correto pronunciar epístola aos romanos, epístola aos gálatas, quanto também carta aos romanos, carta aos gálatas, carta aos efésios, não muda em nada. Então, epístola ou carta era geralmente longa e continha ensinamentos ou instruções especiais para grupos ou indivíduos. Então, isso nós temos que ter em mente o significado da palavra epístola, tanto etimologicamente quanto semanticamente. Então, meu irmão, essa é uma curiosidade para os irmãos que eu acho de grande valia para os irmãos levarem para a sala de aula, a explicação do que é epístola, carta, porque há pessoas que falam que é coisa diferente. Etimologicamente, aí você vai ter o conhecimento agora. Etimologicamente, sim, são diferentes. A origem da palavra surgiu por causa disso. Você agora vai saber explicar. Mas semanticamente é a mesma coisa. E Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 5, 9. Ele fala que ele escreveu uma carta.
uma epístola é a mesma coisa, meu irmão. Não vamos procurar piolho em cobra, como fala o ditado popular. Então vamos lá, as cartas, no caso do Novo Testamento que nós estamos estudando agora, esse último grupo de livro do Novo Testamento, que nós já abarcamos o livro do Antigo, tanto do Novo, e hoje estamos encerrando esse resumo geral dos livros da Bíblia Sagrada, que começou da lição 8 até a lição 12, no caso que é essa que nós estamos vendo hoje. Percebemos que dos livros do Novo Testamento, dos 27, 21 dos escritos são cartas. Ou seja, 80% do cânon do Novo Testamento são cartas. Os únicos livros que estão fora são os 4 evangelhos, o livro Apocalipse. E ainda, será que tem outro ainda? Será que os irmãos lembram de outro? Então fica 21 livros são cartas. Mais 4, 25, que é os 4 evangelhos. Depois vem o livro de Atos, 26, e o livro de Apocalipse, 27. Fechou. 27 livros do Novo Testamento, sendo que 21 são cartas, corresponde a 80% do Novo Testamento. O autor, no tópico primeiro, ele vai dividir o tópico primeiro falando das epístolas paulinas, ou seja, ele vai agrupar as epístolas por temas e autoria, se os irmãos perceberem. A divisão que ele está fazendo é por temas e autoria. E vai destacar apenas, meu irmão, alguns aspectos doutrinários. Observe que não vai ser um estudo exaustivo. Porque imagine só se nós formos fazer um estudo exaustivo de 21 cartas do Novo Testamento em uma única lição. Então nós temos que falar do tema central da lição. Do tema central, os ensinamentos que trouxe. Nós vamos fazer de forma rápida e simples aqui, para os irmãos entenderem e levar para a sua sala de aula o cerne, vamos falar assim, a cereja do bolo. Tem o bolo todo, tem os ingredientes que foram feitos o bolo, mas nós não vamos falar dos ingredientes, do processo, ou seja, não vamos ficar falando em que ano a carta foi escrita, o destino. O autor até está falando, porque a divisão aqui está sendo por tema e autoria, então o autor vai saber. A gente vai falar nesse primeiro tópico, as cartas paulinas. Então, quem foi o autor? Paulo, mas nós não vamos falar para onde foi, por que foi, quais os problemas que aquela comunidade enfrentava. Não vai ser falado isso. Vai ser de um caráter geral, para que os irmãos entendam, ou seja, vai ser a cereja do bolo, a parte clímax de cada carta. Então, o autor vai começar falando sobre as epístolas ou as cartas paulinas, nos instruir, ele vai falar sobre instruções salvíficas. E dentro desse tópico que vai falar sobre instruções salvíficas, a primeira carta que ele vai falar, ou a primeira epístola, vai ser da carta aos Romanos. As cartas aos Romanos, meu irmão, Paulo aqui ele vai trazer um tema que vai ser o cerne da carta aos Romanos, que é a justificação pela fé. E foi justamente no livro de Romanos que onde surgiu a indagação de Martinho Lutero, porque ele se levantou contra a igreja que se distanciou da verdadeira igreja e estava alinhada agora com as obras, e ele enxerga isso e começa a entender que o justo, sim, o justo viverá pela fé. É isso que ele leu em Romanos e entende que o justo viverá pela fé e não pelas obras. Então, o que isso significa quando a Bíblia fala que o justo viverá pela fé em Romanos? Porque Paulo pegou essa expressão que está escrita lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O que é que essa expressão quer dizer, irmão? Quer dizer que os cristãos viverão por causa da fidelidade de Deus e por causa de sua resposta de fé a Deus. Como resultado, eles terão vida eterna e experimentarão a plenitude de vida, meu irmão. Então, o tema do livro de Romanos é a justificação pela fé. Prosseguindo sobre essas instruções, sobre essas instruções salvíficas, nós também vamos falar da carta aos Gálatas, que também foi escrita por Paulo, porque nesse primeiro tópico todas as cartas são paulinas. Então falamos de Romanos e vamos falar também agora de Gálatas. E o que Gálatas ressalta? Que o homem não é justificado pelas obras da lei,
mas pela fé em Jesus Cristo. Assim fala a palavra de Deus em Gálatas 2,16. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, na carta aos Gálatas, nós vamos ver essa construção, esse embate que Paulo está tendo ali com algumas pessoas que eram chamados cristãos judaizantes, ou seja, eram aqueles judeus que se convertiam ao cristianismo, que impediam que os gentios alcançassem a verdadeira fé, porque eles entendiam, o entendimento dele é que para ser cristão, primeiro tinha que ser judeu, para depois ser gentil, você tinha que cumprir as obras da lei. Paulo vem falando com isso, não tem nada disso, nada disso. Os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos da fé. Esses que são os filhos de Abraão. Então, ele está ressaltando isso. Ninguém vai ser justificado pelas obras, mas pela fé. E, por fim, sobre essas instruções salvíficas, ele vai falar sobre a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios, o autor destacou sobre a mensagem do Cristo crucificado. Nós até estudamos isso na aula, no trimestre passado, que vimos que a mensagem de Paulo era esta: Cristo crucificado, que é a mensagem que foi tirada de Corinto, foi levada a Corinto, que era o Cristo crucificado, porque era na igreja de Corinto. Os irmãos conhecem, Corinto era a cidade grega, que era dominada pelos romanos na época de Paulo, porém, ali tinha muitos gregos, muitos judeus, e o autor, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala isso, que os judeus queriam sinal, e os gregos queriam sabedoria, buscavam sabedoria, mas ele pregava Cristo e este crucificado, que isso era loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Portanto, o evangelho que era pregoado por Paulo, meu irmão, era um evangelho do poder de Deus. Isso é ressaltado no livro de 1 Coríntios. E também nós não podemos esquecer que em 1 Coríntios também fala sobre instruções sobre o culto público quanto ao uso dos dons, a manifestação dos dons espirituais. Isso também é bem patente em Coríntios. E tem o capítulo 13 que fala do amor, do verdadeiro amor que o cristão deve ter. Já em 2 Coríntios, meu irmão, vai frisar o ministério da reconciliação. Ele vai mostrar que por causa do pecado o homem vivia em inimizade com Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus. No entanto, Deus, disposto a perdoar as ofensas, enviou um mediador. Quem é esse mediador? Cristo Jesus, meu irmão. Cristo Jesus. Então, nesse primeiro grupo, nós falamos já de 5 cartas de Paulo, na verdade 4, Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios. Já nas instruções a respeito de Cristo, ele coloca nesse hall aqui, a respeito de Cristo, Efésios, Filipenses e Colossenses. Meu irmão, observe que não são temas exaustivos, porque a carta existe coisa que se sobrepõe. Ou seja, uma carta ela pode falar sim de justificação, mas também pode falar a respeito de Cristo e também pode falar das últimas coisas, entendeu? Só que a gente está pegando um tema central, aquilo que, quando vai se estudar sistematicamente as epístolas, as cartas paulinas, bate muito nesse tema, ou seja, é como se fosse o tema. O tema da carta é esse. Então, a carta aos Efésios, o autor observa 2 polos, vai ter aí Cristo e a igreja, ou seja, e ambos são representados pela imagem simétrica de Cristo. E quem é Cristo? Cristo é a cabeça. E quem é o corpo? O corpo é a igreja. Então a carta dos Efésios está falando disso. Paulo está ensinando que é exclusivamente em conexão com Cristo que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Por isso em Efésios ele fala neste sentido que a igreja foi eleita em Cristo. Eu vou citar apenas versículos, o irmão pode anotar se quiserem, mas eu vou dar referência aqui, porque a igreja foi eleita em Cristo, ele fala isso em Efésios 1:4, redimida em Cristo, Efésios 1:7, e para a glória de Cristo, Efésios 1:12, em Cristo passamos da morte para a vida, Efésios 2:1, e em Cristo somos libertos das concupiscências, Efésios 4:22. Assim, meu irmão, a nova vida do crente é caracterizada pela salvação em Cristo. Em Filipenses, a mensagem enfatizada é que o cristão, que o viver é Cristo,
que o viver é Cristo. Então, nesta carta aqui, nós vemos que Cristo é o modelo de vida para o salvo. Assim sendo, o crente deve regozijar-se em Cristo diante de todas as circunstâncias. E para encerrar essas instruções a respeito de Cristo, o autor vem trazer a carta aos Colossenses, que Paulo vai sublinhar aqui o quê? Que vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então ele indica que Cristo é a vida do crente e que essa nova vida é de Cristo. É de Cristo, meu irmão. E por fim, para passarmos para o tópico 2, nós vamos falar sobre instruções sobre as últimas coisas. E últimas coisas, que na verdade nós não vamos passar para o tópico 2, porque esse primeiro tópico ele vai dividir em 4 subtópicos. Então ele vai falar sobre instruções sobre as últimas coisas, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, que o tema central é sobre a volta, o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo. E o tema central que Paulo vai ensinar em Tessalonicenses é esse, que no retorno de Cristo, os que ficarmos vivos seremos arrebatado, ou seja, Paulo está mostrando aqui para os cristãos ali que estavam em Tessalônica que Cristo haveria de vir e estava explicando como ocorreria a volta de Cristo para os que estivessem vivos, porque eles estavam na dúvida que a ressurreição vai acontecer. Vai sim, mas o que vai acontecer com quem está vivo? Então Paulo vem e explica: os que estiverem vivos serão transformados a encontrar o Senhor nos ares. Aí Paulo vem depois e escreve uma segunda carta, porque surgiu um movimento dentro da igreja de Tessalônica que começaram a ensinar os irmãos dizendo que Cristo já veio, dizendo que Cristo já tinha voltado. E isso alguns cristãos já tinham ficado tristes, porque eles anseiavam encontrar com Cristo. E Paulo vem e escreve a sua segunda epístola aos Tessalonicenses, que vai corrigir esse falso ensino, conforme está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e 2, que ele está esclarecendo que isso vai acontecer, Cristo só vai vir, esclarece que somente após o arrebatamento da igreja que vai acontecer o dia do Senhor. Ou seja, o dia do Senhor ainda não chegou, Paulo explicando. Mas o dia do Senhor vai se dar depois do arrebatamento, que vai se manifestar o anticristo, vai começar aqui na terra a grande tribulação, quando Deus vai estar tratando diretamente com Israel. E claro, certamente quem tiver nesta terra aqui vai ser alcançado também pelo juízo de Deus sobre a terra. O tópico 4 desse primeiro... o subtópico 4 desse primeiro tópico vai falar sobre as instruções pastorais e pessoais. São as cartas pastorais que nós chamamos e as pessoais, que Paulo mandou uma carta também pessoal para Filemon. Mas ele manda uma carta primeiro, ele manda 2 cartas para o jovem Timóteo. Esse jovem Timóteo era de Listra e foi pastor em Éfeso, e Paulo escreve para ele, tanto na primeira carta, Paulo orientando para ele combater as heresias por meio da sã doutrina, porque a primeira carta, o tema é esse, para ele vir combater aquelas falsas heresias e mostrar que o líder, que ele era um líder, tem que estar apto para ensinar. E Paulo escreve, motivando, estimulando Timóteo, tanto na primeira carta quanto na segunda, que ele vai destacar que o obreiro deve ser aprovado diante de Deus e manejar bem a palavra, coisa que Timóteo estava fazendo, mas estava se sentindo meio receoso. E ele fala: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Ser exemplo. E é um encorajamento para Timóteo, assim também como ele escreve para Tito, que foi pastor na igreja de Creta. E Tito, além do mais, ele não era judeu, era grego, imagine só. Timóteo era considerado judeu, porque o pai era gentio, mas a mãe era judia, então ele era judeu. Era, na verdade, considerado judeu. Já Tito não, Tito era um gentio, que foi convertido ao evangelho. E ele foi comissionado por Paulo para ser pastor lá em Creta, para pastorear lá em Creta. Então, quando Paulo escreve a Tito, Paulo está enfatizando
que o pastor deve contrapor os falsos ensinos. Observe, Paulo dando instruções pastorais que deve combater os falsos ensinos. E como se combate os falsos ensinos? É ensinando a verdade da palavra de Deus. E por fim, Paulo escreve uma carta a Filemon. Filemon era um homem de Deus, possivelmente bem-sucedido, que tinha uma igreja em sua casa, porque a Bíblia fala que Paulo escreve para Filemon e a igreja que está em sua casa, para ele receber um antigo servo dele que se converteu na prisão quando Paulo estava preso. E agora ele manda esse servo de volta para Filemon, mas diz para Filemon para não receber ele como servo, mas como amado, como irmão amado. E a dívida dele, se você achar, Filemon, que deve cobrar, cobre de mim, porque eu pagarei ela toda. Mas eu sei que você não vai fazer isso, porque você tem amor ao evangelho. E Paulo escreve já na sua idade avançada, porque ele fala, eu velho, mostrando que Paulo já estava em idade avançada, mas ele escreve a Filemon essa carta pessoal. No segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre as epístolas gerais, como as epístolas gerais nos formam. Aí ele vai separar o primeiro tópico, as epístolas de Pedro. A primeira epístola de Pedro vai enfatizar a abordagem sobre o sofrimento cristão, porque quando Pedro escreve esta carta para aqueles irmãos que estão dispersos, como ele fala no primeiro capítulo de 1 Pedro, versículo 1, ele fala ali o endereçamento para os irmãos que estavam dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E Pedro ali está falando, meu irmão, aos judeus convertidos a Cristo. Isso, mas principalmente também aos gentios cristãos que habitavam aquelas 5 províncias romanas. E naquela época ali que Pedro escreve, eles estavam sofrendo pressões, meu irmão, sofrendo perseguições. Estava pondo a sua fé, meu irmão, sendo ali subjugada para eles largarem, abandonarem, porque a perseguição era tremenda em suas vidas. E Pedro escreve para isso, enfatizar o sofrimento cristão, e Pedro escreve a sua primeira epístola, enfatizando isso. Já na sua segunda epístola, a mensagem faz um alerta aos falsos ensinos, que os falsos mestres ali estavam ensinando, bem como também a perseguição novamente, porque foi nesta época que Nero estava governando, a época que a segunda epístola de Pedro foi escrita, Nero estava governando, então Pedro escreve novamente, meu irmão, para motivar aqueles irmãos que estavam sofrendo essa perseguição que cada dia mais crescia. Mas Pedro também não deixa de lado que os irmãos deveriam combater as heresias. Já sobre as epístolas de João, que João escreveu 3 cartas, além do seu evangelho, é a primeira carta de João, a segunda carta de João e a terceira carta de João. Na primeira carta, ele adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Cristo. Ou seja, a primeira epístola escrita por João, ele vem combater o ensino que estava surgindo ali já na era cristã, que era o quê? O ensino dizendo que Cristo, por ele ser espírito perfeito, vamos falar homem perfeito, sim, ele não veio em carne. Era isso que estava sendo ensinado, era um movimento chamado gnosticismo, que ensinava que a matéria é má, mas o espírito é bom. E se a matéria é má e o espírito é bom, Cristo não veio em carne, veio em espírito, era um ensinamento errôneo. Pedro vem a combater isso. Pedro fala, o que nós vimos, ouvimos e tocamos. Só basta ler o primeiro versículo da primeira carta de João. Ele vai estar combatendo ferozmente esse ensino que ainda hoje é apregoado por algumas pessoas. Já na segunda carta de João, ele vai falar sobre a prática do amor como mandamento divino. Ele está falando sobre essa prática do amor, o amor que deve prevalecer, porque ele vem falar ali que a igreja não deve se deixar enganar, nunca ir além daquilo que está escrito, mas perseverar na doutrina de Cristo, meu irmão. A epístola também orienta os cristãos a não receber pessoas com falsos ensinos. Observe só, a receber pessoas com falsos ensinos em casa, meu irmão. Então, muito cuidado. Tem aquelas pessoas que gostam de bater na sua porta.
A epístola de Pedro está falando claramente, segunda epístola de João, não é de Pedro não, segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 10, meu irmão. Está uma orientação a não receber pessoas com falsos ensinos em casa. Ou seja, você que conhece a verdade, você não recebe pessoas com falsos ensinos, que você sabe que ele está no caminho errado e não quer ouvir, ou seja, está seguindo a sua doutrina de homens, mas não quer dar vazão para que o Espírito Santo o convença de seu erro. Já a terceira carta de João vai destacar as posições opostas, ou seja, a fidelidade e a infidelidade, e também vai condenar a soberba, a rivalidade mesquinha que coloca os cristãos um contra o outro. Então ele combate isso na sua terceira carta. O apóstolo, nessa carta aqui, meu irmão, ele vem aqui agora aprovar o comportamento de algumas pessoas, como o homem que é chamado de Gaio e Demétrio, que tem algumas virtudes que são andar na verdade, proceder fielmente, exercitar o amor. Já do outro lado tem um tal de Diótrefes, que é reprovado. Por quê? Porque está desejando a primazia, ele despreza os líderes, ele é maldizente e causa escândalo. E nessas missivas, meu irmão, nós somos exortados a seguir o bom exemplo dos servos que são fiéis a Deus, a sua obra e a seus líderes. Isso é o tema da terceira epístola de João. E para encerrarmos esse segundo tópico, vamos falar sobre as epístolas gerais, ou seja, as epístolas gerais que são consideradas gerais, que são Hebreus, Tiago e Judas. Nós falamos das cartas paulinas, das cartas petrinas e das cartas joaninas. E agora vamos falar das epístolas em geral. Hebreus é considerado uma epístola geral. E Hebreus, a curiosidade de Hebreus é que ela não tem autor. Não, na verdade ela tem autor, só que não se sabe quem é o autor. E o tema de Hebreus, meu irmão, que já foi estudado, e você quando ouvir pregação sobre Hebreus, certamente você vai ouvir falar sobre isso, que a mensagem é sobre a supremacia de Cristo, porque em Hebreus vai enfatizar que Cristo é superior aos pais e aos profetas, aos anjos, a Moisés, ao sacerdócio levítico. Cristo é o supremo, é superior a tudo isso, e além disso ele é o autor e consumador da nossa fé. Já a carta de Tiago, que Tiago escreveu, Tiago, que esse Tiago que nós estamos falando aqui, meu irmão, ele é meio irmão de Jesus, ou seja, ele era irmão de Jesus por parte de mãe, porque Maria era mãe de Tiago e de Jesus. Só que Tiago foi nascido de um relacionamento normal, como nós nascemos, entre José e Maria. Jesus não, foi gerado pelo Espírito Santo. Então Tiago é uma carta muito prática que ele vai escrever. Por quê? Porque seus leitores estavam enfrentando pressões a respeito de seus valores e crença. Aí o que Tiago faz é uma carta prática. Mesmo se você falar da carta de Tiago, você vai ler, é uma carta prática, é uma prática de vida que Tiago está falando ali. Por isso ele fala que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque o clímax da carta de Tiago é este: a vida prática do cristão, o que ele deve fazer em sua vida prática. E por fim fala da carta de Judas. Esse Judas também é meio-irmão de Jesus, nascido de Maria e filho de José, igual a Tiago, que era irmão de Judas, irmão e meio-irmão de Cristo. Então os dois aqui, Judas e Tiago, eram irmãos de Jesus. Tiago que escreveu sua carta e Judas escreveu sua carta. Então Judas, em sua carta, ele está exortando o salvo a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esse é o tema da carta escrita por Judas, que o salvo deve batalhar. Tem até um hino que fala, né, pela fé que uma vez nos foi dada. É o hino da harpa. Então é esse o tema, batalhar pela fé que uma vez nos foi dada, ou foi dada aos santos. Ele também fala que deve-se combater os hereges que estão infiltrados na igreja, dentre outros temas
que ele encerra a carta falando sobre o crente é instruído a firmar-se na fé, orar e preservar a esperança da vida eterna. E para encerrarmos, meu irmão, de maneira rápida, simples e precisa e direta, vai falar sobre a doutrina da justificação, da santificação e da glorificação. A doutrina da justificação é a doutrina que ensina que Cristo nos justificou, ou seja, o que é que Cristo nos justificou? A condenação que estava sobre a nossa vida. Imagine você no tribunal, você é o réu. Você vai ser condenado, você vai pagar o preço. Mas vem alguém e fica em seu lugar. Então a condenação que estava sobre você, meu irmão, Cristo tirou. A condenação que estava sobre o homem, isso é que é justificação. O pecado não tem poder mais sobre a nossa vida da condenação. Estamos libertos da condenação do pecado. Então, quando isso foi imputado a Cristo, foi imputado em Cristo para que nós fôssemos justificados, tido por justo diante de Deus, foi através de Cristo. Alguém tinha que pagar o preço e Cristo foi esse que veio e pagou o preço. E essa justificação, meu irmão, é mérito exclusivamente de Cristo. O homem não tem parte disso, porque o mérito da salvação é exclusivamente de Cristo. Quem salva o homem é Cristo. Quem dá o primeiro passo em busca do homem é Cristo. Quem dá o segundo passo em busca do homem é Cristo, e tudo pela graça. Não é por merecimento nem por obras para que ninguém se glorie, mas pela fé. Pela fé, mediante, meu irmão, a fé. Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé, um favor merecido. Nós não merecíamos, mas Cristo levou sobre si. E a doutrina da santificação é a doutrina que quando o crente se converte a Cristo, através da regeneração, ele recebe uma lavagem espiritual. Ele é limpo. Imagina, ele está vindo do mundo, meu irmão, com a veste toda suja, toda lambuzada, e o Espírito Santo transforma a sua vida, dando uma nova vestimenta limpa. E ele tem que manter essa vestimenta limpa. Então isso se chama santificação. E santificação é isso. É ser separado, meu irmão. É ser separado. É ser santo, ser puro. E por isso nós dividimos esse processo de santificação entre a santificação instantânea, que acontece no momento da aceitação a Cristo, que Cristo nos liberta, o Espírito Santo vem, nos lava e nos insere no corpo de Cristo. Hoje nós somos parte da igreja do Senhor. Então existe essa regeneração instantânea, que é o Espírito Santo que efetua. Mas também existe a santificação, meu irmão, progressiva. E o que é essa santificação progressiva? É a santificação que nós estamos vivendo a cada dia. A cada dia nós caminhamos. Porque nós devemos brilhar até que chegue o dia perfeito, meu irmão. E até que chegue esse dia perfeito, que é o dia da glorificação, nós temos que andar em santidade, porque o nosso Deus é santo. E isso foi um atributo comunicável de Deus para o ser humano, porque ele é santo, nós também devemos ser santos. E por fim, falar da doutrina da glorificação, que é a última etapa da nossa salvação. Observe que a justificação, ela nos liberta da condenação que estava sobre nós. Liberta. A santificação nos faz resistir ao pecado, ou seja, o pecado, nós agora temos força, porque nós temos o Espírito Santo em nossa vida para nos ajudar, para resistir às astutas ciladas do diabo. Já na glorificação, meu irmão, o pecado não pode causar nenhum efeito na vida do ser humano, porque agora ele está em corpo ressurreto, livre de pecar. Ou seja, seu corpo agora é imortal e incorruptível, ou seja, seremos como Cristo é. E quando Cristo ressuscitou em corpo glorificado e ficou 40 dias aqui na terra, estava já nesse corpo, glorificado, livre, ausente de todo mal, todo males. Estava liberto, é um corpo ausente totalmente de pecado, que não pode ser mais tentado e não pode mais cair em tentação, meu irmão. Ele não vai, porque ele está em estado perfeito. Está livre do pecado, foi transformado.
E é isto. Essa doutrina da glorificação nos fala disso, meu irmão. Que o nosso corpo vai ser transformado e não estaremos mais sujeitos às coisas desta vida, deste mundo, mas estamos agora em contato direto com o Criador e o Salvador de todos. Amém? Então assim nós estamos encerrando mais um subsídio do seu canal EBD Fácil Motivadora, e nesta lição 12 comentamos sobre as epístolas, instrui e forma os cristãos. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.